Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer este lindo vestido. Ele ficou um tamanho P. Fiz todo sob medida para a minha cliente, fiz apenas olhando por uma foto de outro modelo já feito e consegui fazer o modelo igualzinho para ela. Ficou muito maravilhoso, lindo, ela já experimentou, já está todo ok. Aí eu resolvi gravar aqui essa aula para vocês também fazer aí para suas clientes ou para uso próprio. Lá na aula eu vou ensinar vocês como fazer todo sob medida para você tirar a medida das suas clientes. Vamos lá, pessoal, fazer a nossa aula? Vamos para a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar esse vestido. Eu usei duas cores. Eu usei a cor natural da linha Anne. Um novelo natural para o tamanho que eu fiz não deu um novelo, mas usou muito pouco do outro, sobrou bastante. Usei também essa na linha Anne, deixa eu ver se eu foco aqui para vocês. É a cor mostarda. As numerações da linha sempre eu deixo na descrição. Usei 11 argolinhas dessa de madeira, elas são de 4,5 centímetros. Na aula você vai ver eu medindo. Usei uma agulha de 1,75. Usei agulha de tapeçaria e tesoura para o arremate. Vamos lá, pessoal, confeccionar esse lindo modelo. Para começarmos esse trabalho, pessoal, você vai ter que tirar a medida da cintura da sua cliente e fazer aquele desconto que a gente sempre faz, que é os 10%. Eu estou utilizando uma linha Anne e você sabe que essas linhas 100% algodão, elas tendem a ceder um pouco e pode ficar grande para a sua cliente e a sua cliente acabar reclamando. Então, você vai lá e tira 10% de desconto. Como eu estou utilizando Anne, a minha agulha vai ser a de 1,75. Aqui, para adiantar, eu já fiz 66 centímetros de correntinha, que é o tamanho da cintura da minha cliente. Então, vou pegar aqui, já fiz aqui meus pontos, vou vir assim, que é para mim juntar um ao lado do outro, porque você tem que ter cuidado para a sua cordinha não ficar torcida. Feito isso, você vai vir nessa primeira correntinha que você iniciou o seu trabalho e você vai fazer um ponto baixíssimo. Feito aqui o seu ponto baixíssimo, você vai fazer 3 correntinhas. Aqui nesse mesmo local onde você fez as 3 correntinhas, você vai fazer um ponto alto, 2 correntinhas, e aqui dentro desse mesmo ponto que você iniciou o seu trabalho, você vai fazer outro ponto alto. Esse trabalho, ele é feito com lequinhos, porque tem que ser pegado, pessoal, na alcinha de cima. Acabei pegando nas duas. Feito aqui o seu lequezinho, você vai contar 1, 2, 3, no quarto, pegando apenas a alcinha de cima, e você vai fazer outro lequinho desse. Você não vai fazer correntinha nenhuma de separação, você vai repetir esse leque. São 2 pontos altos, 2 correntinhas, e aqui dentro mais 2 pontos altos. Isso todos em um único ponto de base. Novamente, 1, 2, 3 no quarto, alcinha de cima, aí você vai repetir o lequinho. A primeira carreira dá um pouquinho de trabalho, é assim mesmo, que você vai ajustando e pegando nas correntinhas. E nós começamos esse trabalho da parte da cintura para baixo. Então, vamos ter aumentos. Aí, você vai fazer assim, dando a volta todinha no seu trabalho. E outra dica também que eu vou dar aqui para vocês. A quantidade de lequinho aqui, nós vamos ter que ajustar para eles ficarem par. Isso é uma dica muito importante, porque quando a gente for fazer os detalhes, para ficar mais bonito, ele tem que ser par para não estar fazendo aquela gambiarra, né? Como a gente chama. 1, 2, 3, 4.
Aí você vai fazer isso até chegar ao final, com cuidado, e fazendo lequinhos, pá, pegando apenas a alcinha assim, ó, de cima do seu trabalho. Duas correntinhas aqui, e de um leque para o outro, você não vai ter nenhuma correntinha de separação. Você vai fazer esse seu leque, que eu vou fazer aqui os meus, já que eu volto com vocês. Cheguei aqui no final. Aqui deu 34 lequezinho. Aqui no final eu tive que dar uma apertadinha, que era pra ficar com os números pares. Aí eu venho aqui na terceira correntinha, puxo assim e faço um ponto baixíssimo. Feito aqui meu ponto baixíssimo, eu vou caminhar até no meio do leque, fazendo pontos baixíssimos, desta forma. Agora, o nosso trabalho vai ficar bem mais fácil. Aqui eu faço um ponto baixo, porque agora o primeiro dá um pouquinho de dificuldade, porque é você fazendo o leque sobre a correntinha. Agora, nós vamos trabalhar apenas leque sobre leque. Então, aqui eu vou fazer mais duas correntinhas, porque eu conto esse ponto baixo aqui como uma correntinha, que ele fica um pouco alto. Feito isso, eu faço um ponto alto, duas correntinhas dentro do leque, e aqui dentro, dois pontos altos. Então, eu fiz a repetição desse lequinho de baixo. Essa carreira, pessoal, ela vai ser a repetição da carreira de baixo. Então, você vai fazer apenas leque sobre leque, sem ser separado por nenhuma correntinha. Eu fiz aqui o outro leque. Fiz aqui um leque. Já dou a laçadinha na minha agulha, pulo lá pra dentro do outro leque e faço o leque. Que são dois pontos altos, duas correntinhas e aqui dentro mais dois pontos altos. Então, você vai fazer isso, dando a volta no seu trabalho todinho, aí voltamos aqui com vocês. Agora, não tem erro, é só você fazendo leque sobre leque, e sem soltar nenhuma correntinha. Essa aqui é apenas a repetição dessa carreira aqui de baixo. Aí eu volto aqui para darmos continuidade no trabalho. Cheguei aqui no final, dei a volta, fiz a repetição da carreira de baixo. Então, venho aqui, ó, no caso, esse aqui é o primeiro ponto, na terceira correntinha, e prendo com um ponto baixíssimo. Então, sempre você vai prender com um ponto baixíssimo, e sempre nessa sainha você vai caminhar para dentro do leque com pontos baixíssimos. Fiz aqui, agora eu fiz 3 correntinhas, mas eu gosto de fazer 2, que é para não ficar muito alto. Aí, eu faço a repetição do leque, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, vou vir logo aqui para dentro desse outro leque. Sempre leque sobre leque, pessoal. Sempre. Aí, a repetição do leque. Agora, aqui, não vou fazer correntinhas de separação. Eu vou fazer outro leque. Agora, aqui eu faço uma correntinha de separação, em cima do outro leque. Agora, a sequência é essa. Você vai fazer uma correntinha de separação e outra não. Se aqui eu fiz o leque, aqui eu tenho uma correntinha de separação, aqui eu já dou a laçada na minha agulha e faço só o leque. Aí, você vai fazer isso com mais 3 carreiras acima. No caso, essa é a primeira, então, eu vou fazer mais 2, repetindo esses mesmos pontos. Então, aqui, ó, agora, eu fiz aqui o meu leque, fiz uma correntinha de separação. Repeti o leque. Aqui, eu não fiz correntinha de separação. Aqui, eu fiz o leque, fiz uma correntinha de separação. Aqui, eu fiz um leque, aqui não. Então, você vai dessa sequência e você vai vir fazendo mais 2 carreiras acima aqui, essa e mais 2, repetindo esses mesmos pontos.
eu vou fazer isso já que eu volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, as minhas carreiras. Lembrando que aqui nós fizemos os leques sem nenhuma separação de correntinha. Aqui, nessa carreira, nós fizemos os leques, uma correntinha e outra não. Então, eu fiz 3 carreiras. O leque, ele vai se abrindo. Então, aqui, daqui pra cá, pro final, eu tenho 31 centímetros. E aqui, já como ele está se abrindo, já estou com 35 centímetros. Porque o quadril da sua cliente pode ser diferente do meu. Então, quanto mais pontos você vai botando aqui, mais a saia vai abrindo. Então, quanto maior o número de correntinhas que você vai fazendo aqui entre um leque e outro, ele vai se abrindo. Então, se você quiser mais larga, mais aberta, mais correntinhas aqui. Então, aqui eu já prendi com ponto baixíssimo e já caminhei para dentro do leque e fiz aquelas 2 correntinhas que eu sempre faço. Agora aqui nós vamos repetir o leque. Agora todos eles serão separados por uma correntinha. O leque, ele é sempre feito a repetição dele. Então, são 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, a diferença deles é que serão separados todos por uma correntinha. Eu já fiz uma correntinha aqui, já fiz outra correntinha aqui. Aí, eu já pulo aqui para o meu próximo e faço outro leque. Aí, assim, você vai seguindo. Eu estou repetindo, por quê? Porque a minha cliente, ela quer uma saia mais coladinha. Então, por isso eu tô tendo esse cuidado com a quantidade de correntinhas aqui da separação. Porque como ela me mandou a foto, ela vai querer do mesmo jeito. Então, vou fazendo isso. E eu vou fazer umas 5 a 7 carreiras repetindo apenas este ponto. Então, a próxima carreira vai ser dessa mesma forma. Serão leques separados por uma correntinha. Eu vou fazer isso. Acabar, eu volto e falo a quantidade de pontos que eu fiz de carreiras, no caso, quantidade de carreiras feitas, se serão 5, 6 ou 7. Eu vou vendo como é que a saia vai abrindo, como o meu trabalho tá ficando, aí eu volto aqui para mostrar a vocês. Voltei aqui, pessoal, e ainda adiantei várias carreiras, porque aqui eu vou falar só a sequência que eu fiz fazendo o estilo da saia. Carreiras separadas por uma correntinha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. A próxima carreira que eu fiz foi uma correntinha, 2 correntinhas. Então, todas essas carreiras aqui tem uma correntinha e aqui tem 2 correntinhas. Uma correntinha, 2 correntinhas. Eu intercalei assim. Aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu fiz 9 carreiras intercalando, uma correntinha, 2 correntinhas. Agora, vamos para mais com 2 correntinhas. Agora, aqui todas são separadas por 2 correntinhas. Separadas com 2 correntinhas, tanto de um lado como do outro, eu fiz 17 carreiras. Aí, você vai fazer a quantidade de carreiras desejada, porque aqui minha cliente, ela quer uma saia curtinha. Então, já mostrei a ela a saia e ela decidiu pelo tamanho. Então, quanto maior, aí você vai aumentando e também vai ter que aumentar aqui as correntinhas para ir ficando mais larga. No máximo, eu faria o quê? Umas 20 carreiras separadas por 2 correntinhas, aí eu começaria a alternar 2, 3, faria mais umas 10. Aí, conforme o tamanho que você vai fazendo, vai ter que aumentar aqui o espaço das correntinhas. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer esse detalhe. Por isso que eu pedi para vocês fazer esses gomos pares. Por quê? Porque vai dar esse detalhe aqui bonito, ó. Todos eles têm dois gomos. É o nome desses bichinhos aqui, eles são chamados de gomos. Então, pode ver aqui. Para começarmos a fazer esse detalhe, você vai pegar da parte do início, que é a parte da cintura, e vai descer para baixo. A cor que eu vou estar utilizando aqui é uma cor mostarda da linha Anne, é só um fio. Eu sempre deixo a numeração dela e os nomes na descrição.
Aí eu vou começar fazendo uma laçadinha assim inicial. Você vai pegar aí a cor que você quiser. E para fazermos esse detalhe, você tá vendo aqui o nosso leque, você vai usar um ponto alto do leque. Feito isso, peguei aqui a perninha do ponto alto, faço 2 pontos baixos. Aí já venho para esse próximo lequezinho aqui, ó. Pego essa alcinha, o ponto alto, e faço 2 pontos baixos nele. Como eu estou fazendo todos desse lado, então, ó, pulei um e já estou aqui nesse outro. Venho aqui, novamente, no próximo leque, venho e faço 2 pontos baixos. Venho pro próximo leque, mais 2 pontos baixos. E é assim a sequência que você vai dar até chegar lá embaixo. Eu vou fazer isso, aí eu volto já com vocês. Aí você vai fazer isso pulando um leque e outro não. Veja como ficou o meu. Esse leque eu não fiz, esse eu fiz, ó. Esse aqui, ó, eu fiz, esse eu não fiz. E assim você vai fazer. Sempre descendo da cintura até lá embaixo. Você vai fazer isso. Ó, não fiz esse. Ó, um e outro não. Por isso que tem que ser os gomos pares. Então, vou fazer isso até chegar lá embaixo. Aqui também não tem erro. É só você chegou aqui, ó, no final, faz um ponto baixo. Faça uma correntinha, puxei, ó, meus fios já aqui para trás. Aí, você vai fazer isso até fechar todos. O último que você fizer, você não vai cortar a sua linha. Que aí, nós vamos fazer o acabamento a partir dele. Aí, eu vou fazer isso já que eu volto. Feito aqui todas as minhas partezinhas, vocês já viram que eu tinha iniciado. Aí, eu vou puxar todos esses fios assim para trás. E nós terminamos sempre aqui na barra. O último que eu fiz, eu não cortei. Ele está bem aqui. E aqui é a linha que vem lá do novelo. Aí, o que você vai fazer? Como eu paro em cima desse ponto alto, eu venho no próximo ponto alto aqui, puxo e faço um ponto baixo. Agora, eu venho dentro do leque, como são duas correntinhas, eu faço 2 pontos baixos. Em cima de cada ponto alto desse aqui de leque, você vai fazer também um ponto baixo. Aqui são duas correntinhas, 2 pontos baixos. Em cada ponto alto desse de base, um ponto baixo, e aqui 2 pontos baixos. Pra cá também, você vai fazendo, ó, os pontos baixos, 2 pontos baixos. Aí, você já vai pegar todos esses fios, já vai segurar, porque você vai começar a fazer todos os arremates dele. Aqui, onde foi feito, ó, você vai fazer um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, e já pega ele aqui e já vai escondendo. Aí, você vai fazer isso, dando a sequência por cada ponto de base, você vai fazer um ponto baixo e aproveitando e vai fazendo logo todos os arremates do seu trabalho. Vai ficando assim. Vou fazer isso dando a volta todinha. Isso aqui é a barra da nossa saia. Se você não quiser fazer essa cor, você pode estar fazendo com essa mesma cor natural, que foi a que eu usei aqui, para estar fazendo a barra. Mas como eu quero todos os detalhezinhos nessa cor, vai ser essa cor mesmo. Finalizei toda a barra da saia e aproveitei e escondi todos os fios. E ficou desta forma. Já está formando aqui um lindo modelo. A parte da cintura ainda não decidi como eu vou fazer. Conforme a gente for fazendo aqui a aula, aí eu decido e vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Então, você vai reservar essa parte, porque nós vamos fazer agora a parte de cima. Fiz aqui, pessoal, 86 correntinhas.
Porque esse nosso trabalho, ele é múltiplo de 6. Cada motivo desse aqui, ele é múltiplo de 6. Então, eu peguei, como eu quero fazer 14 motivos aqui, também tem que ser par. Eu peguei 14 vezes 6 e somei mais 2, que é o que eu vou precisar lá para fazer a parte final. Aí, por isso que eu fiz assim. Então, se você for fazer maior, vou fazer 16, aí você pega 16, multiplica por 6 e soma mais 2, que é o que vai precisar. Então, fiz aqui 86 correntinhas. Aí, eu vou vir aqui na minha sexta correntinha, contando a partir dessa aqui, que é depois da minha laçadinha. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, pegando apenas essa alcinha de cima, eu vou fazer um leque, que são 2 pontos altos, ó, todos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas e aqui dentro mais 2 pontos altos. Feito isso, você vai fazer 2 correntinhas aqui de separação. Aí, você vai pular aqui 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, confere bem direitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui no sexto, você vai repetir fazendo esses lequinhos. Então, você vai fazer isso até o final. Você vai fazer um lequinho, você vai contar 5 pontos aqui de base, no sexto você vai fazer um lequinho. E ele será separado por 2 correntinhas. O meio dele também é 2 correntinhas. Vou fazer isso já que eu volto com vocês. Fiz aqui, deu bem certinho os meus 14. Se você fizer o cálculo que eu lhe ensinei, dependendo do tamanho que você for fazer, ele dá bem certinho. Aí, aqui no final, eu fiz o último ponto, sobrou as 2 correntinhas finais que eu tava falando. Então, eu vou vir aqui na última correntinha, na alcinha de cima, eu não soltei nenhuma correntinha aqui. E faço apenas um ponto alto, porque do jeito que ficou aqui esse cantinho, ficou aqui o início que nós começamos. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas novamente, vou virar aqui o meu trabalho. E aqui dentro do leque, eu vou repetir o leque. 2 correntinhas de separação. E aqui dentro, outro 2 pontos altos. 2 correntinhas aqui de separação. Essa carreira, pessoal, é só repetiçãozinha dessa aqui de baixo. Então, será leque sobre leque. E lá no final, quando eu fizer o último leque, eu vou fazer um ponto alto sem pular nenhuma correntinha em cima daquele outro ponto alto. Agora, a quantidade de carreiras que eu vou vir falar aqui pra vocês, eu vou estudar elas, porque como eu estou fazendo sob medida, aí a gente vai fazer algumas carreiras apenas repetindo esse ponto. Eu vou fazer aqui algumas, que é só carreiras de idas e vindas, com repetições. Vou ver por as medidas da minha cliente, quantas carreiras eu vou fazer, porque esse tamanho aqui, ele não é um tamanho muito grande, desse modelo. Ele é um tamanho que veste mais ou menos um 38, 40, ele não veste maior do que isso. Então, para você fazer maior, é só você seguir as instruções da saia. A partir da medida da cintura, fazer gomos pares, né? Porque cada bichinho desse é chamado de gomo. E a parte de cima da mesma forma. Eu peguei a medida da cintura só da parte da frente. E aqui deu 35 centímetros que eu fiz. Que deu um total de 14 gomos. No caso, se você for fazer um tamanho maior, também procurar ser par, usar essas instruções. Em relação ao tamanho, eu vou vir aqui falando para vocês conforme eu for fazendo. Porque como ele é um tamanho pequeno, então a quantidade de carreiras é a medida do busto, da altura da cintura ao pescoço da cliente que eu estou fazendo.
Voltei aqui, pessoal, e eu fiz 7 carreiras de repetições. Sem diminuir, sem nada, só repetições. Nos cantinhos, ó, os pontos altos, todos em cima dos pontos altos. Agora, nós vamos começar a diminuir a parte de cima do nosso modelo. Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. Agora, eu venho aqui dentro desse ponto alto e eu vou fazer a repetição do ponto alto. Vou fazer aqui as 2 correntinhas. E aqui dentro, os 2 pontos altos. Aqui é apenas repetições de ponto do leque. Aqui eu fiz apenas uma correntinha. Já venho para o próximo espaço e faço o leque. Que é para o nosso trabalho começar a fechar. Mas eu não quero que ele feche assim bruscamente, para não dar aquele detalhe estranho. Uma correntinha. Agora, esse nosso trabalho vai ser repetições de carreira separada por uma correntinha. Vou fazer aqui uma quantidade e volto só para falar a quantidade que eu fiz aqui para vocês. Daquele jeito, pessoal, com uma correntinha eu fiz apenas 3 carreiras. Aqui, você vai só virar o seu trabalho, você não vai fazer nenhuma correntinha. E eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para esse primeiro ponto alto desse meu leque. Aí, aqui é que eu vou fazer minhas 3 correntinhas. E aqui dentro, eu vou repetir o leque. Agora, aqui, eu não vou mais fazer nenhuma correntinha de separação. Eu vou pular pra cá e já vou fazer o leque. E aqui, eu vou fazer isso. Agora, os leques não terão mais nenhuma correntinha de separação. E ao invés de eu terminar lá com ponto alto sobre ponto alto, eu vou terminar o ponto alto lá no final, em cima desse leque aqui. Vou fazer isso já que eu volto com vocês. Aí, eu volto também para falar quantas carreiras eu fiz, assim, com o leque separado e como foi que eu terminei cada uma. Se foi em cima desse, eu vou falar aqui para vocês também. Então, pessoal, voltei aqui. Eu terminei logo aqui a minha parte todinha. Porque eu queria vir aqui só explicar para vocês. Porque como essa blusa, essa parte de cima eu tirei toda da minha cabeça, então primeiro eu tinha que fazer e depois vim falar aqui para vocês. Porque é um faz e desmancha, né? Se não dá certo, então... Até aquela última parte lá, eu fiz apenas uma carreira. Eu até marquei aqui. Eu fiz apenas uma carreira nela. Aí, a partir da próxima carreira, eu diminuí uma correntinha de dentro do leque. Então, aqui esse leque tudinho tem uma correntinha dentro. Daqui pra cima, apenas uma. E tirei aquela correntinha que fica aqui. Então, aqui não tem mais correntinha. E no cantinho, quando você, aqui embaixo, nós era esse ponto alto, em cima do ponto alto, a partir daqui, o ponto alto ficou em cima do leque. Então, toda carreira que eu subia, o ponto alto era em cima do leque. E aqui era repetição de leque sobre leque. Aí, por isso que foi dando essa diminuída e fazendo esse detalhe. Aí, eu fiz assim, ó, com uma correntinha no meio. E só diminuindo aqui, colocando o ponto alto em cima do primeiro ponto alto aqui do leque, tanto de um lado como do outro. Eu fiz, deixa eu ver quantas carreiras. Eu fiz 13 carreiras. Os últimos pontos que eu tinha mostrado aqui, o passo a passo para vocês. Daqui pra cá eu fiz 13 carreiras. Aí eu vou mostrar aqui a outra parte aqui em cima como ficou. A partir desse aqui, ó. Aqui é o ponto alto em cima do primeiro ponto alto aqui do leque. Aí, eu diminuí aqui, ó, fiz um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos, o meu leque. Aí, eu fiz assim, ó, 1, 2, 3. Fiz assim, ó, só com um ladinho sendo um ponto alto. Aí, pra disfarçar, eu fiz aqui um ponto alto, um leque completo. Aí, aqui, eu fiz
já com faltando um ponto alto aqui no leque. Aí aqui eu fiz, ó, 2,3, 4 leques normais. Aí eu fiz, pra cá, ó, faltando um leque, eu fiz 1, 2. Aí aqui, ó. No caso, nós estamos aqui. 1, 2. Aqui eu fiz um leque normal e 1, 2. Assim, aí eu fiz desta forma, eu fiz 1, 2, 3, 4. 4 carreiras repetindo isso aqui que eu estou ensinando pra vocês. Aí aqui, eu fiz apenas um Vzinho, que chama. O ponto alto ainda continuou aqui, ó, em cima do primeiro ponto do leque. Aí aqui eu fiz os Vzinhos, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aí eu fiz ele repetido apenas por 2 vezes. Então, aqui, do mesmo jeito que eu iniciei, aqui eu terminei. Eu tenho 14 Vzinhos aqui, que não são mais leques, são Vzinhos. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer os detalhes aqui da parte da nossa blusa. Aqui ficou um total de 30 carreiras. Como aqui são 14 carreiras, então eu vou contar aqui, ó. Porque a gente começa da parte do pescoço para a parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, bem aqui nesse meio, é onde nós vamos iniciar. Porque o detalhe dessa parte de cima, ela é um pouco diferente. Aí, pra ficar bem bonito e legal, tem que ser a partir daqui. Então, aqui eu faço minha laçadinha aqui inicial. Aqui eu conto de novo, pra não ter perigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou vir bem no meio, onde tem essas correntinhas aqui. Onde tem essas correntinhas, vou inserir aqui minha agulha aqui no meio. Aí, a partir daqui, eu vou fazer, ó. Eu fiz aqui minha laçadinha inicial, eu vou fazer uma correntinha. Aí, a partir daqui, eu vou fazer 2 correntinhas. Aí, eu vou vir aqui no meio. E venho e prendo com um ponto baixo. Novamente, eu faço mais 2 correntinhas. Venho para esse meio aqui, entre um leque e outro, e faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Venho para esse outro meio aqui e faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Venho no meio novamente aqui e faço um ponto baixo. Essa é a única carreira que vai ser feita desta forma. Eu vou fazer aqui até chegar ao final, acho que deu para você entender como é que faz. Porque o detalhe dele é diferente. Então, vou fazer isso aqui até chegar lá no final. Aí, eu volto aqui pra mim ensinar o restante com vocês, as instruções. Fiz aqui as 2 correntinhas e vim até aqui no final, no meio, e fiz o meu ponto baixo. Aí, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou puxar e vou cortar o meu fio. Agora, a outra técnica que eu vou usar aqui é a mesma que a gente usou na saia. Fiz aqui minha laçadinha inicial novamente. Aí, eu venho do pescoço para baixo. Agora, aqui eu vou pular, ó. 1, 2. Eu vou vir aqui, nesse Vzinho. E faço um ponto baixo. Aí, eu faço outro ponto baixo. Aqui serão 2 pontos baixos. Eu venho na próxima alcinha, faço 2 pontos baixos. É a mesma técnica. Aí, eu vou vir descendo. Você vai olhando bem direitinho aqui. Aí, a mesma técnica, você vai vir descendo. E da mesma forma que eu estou fazendo aqui, eu pulei esses 2, eu também vou pular esses 2. E vou pegar essa alcinha aqui deste lado. Ó, vou pular esses 2 pontos. Vou pegar esta alcinha aqui e vou fazer a minha listrazinha descendo. Usando essa mesma técnica aqui. Aí, eu vou pular essas 2, vou vir aqui nessa e vou fazer. Eu vou fazer uma nessa
e uma nessa aqui, esse cantinho aqui, ele vai ficar apenas uma listrazinha. Então, aqui nesse cantinho, eu também vou fazer. Agora, eu ainda não decidi se eu vou usar essa técnica que eu usei aqui no meio ou essa aqui. Eu vou fazer aqui os meus já que eu volto. Olha só, pessoal, eu voltei e eu continuei com aquele mesmo método que eu usei na saia. Pegando um ponto alto aqui, fazendo pontos baixos. Olha só como eu fiz. Essa aqui é a linha que fica no meio. Então, desse lado, eu peguei a alcinha, os pontos altos que ficam vindo pra cá, pra esse lado. Ó, todos eles, você pode ver que eu peguei o ponto alto que vem pra cá. E desse outro lado, eu peguei todos os pontos altos que vinham em direção ao meio. Você pode ver bem direitinho. E o último que eu fiz aqui nesse cantinho, eu não cortei o fio, porque você vai começar a fazer todo o acabamento. Bem aqui no cantinho, no último ponto alto, você vai pegar aqui e vai fazer um ponto baixíssimo, que aí você já começa a levantar aqui pra cima. Aqui você vai fazer pontos baixos, a volta todinha vai ser de pontos baixos. Então, esse cantinho aqui, como são duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aí, você já faz aqui uma correntinha no cantinho. Aqui, como é um ponto alto, você vai fazer 2 pontos baixos aqui, desse lado. Para cada ponto alto, serão 2 pontos baixos. Aí, aqui a gente já fez o cantinho. Já pego esse fio, já coloco assim, e você já vai arrematando. Aí, eu já pulo pra cá, onde ficou aquele ponto alto, e faço o quê? 2 pontos baixos. Você vai ajeitando seu trabalho. Para cada ponto alto desse, você vai fazer 2 pontos baixos. Quando você estiver vindo fazendo essa parte aqui de baixo, ó, aonde fica esse Vzinho, um ponto baixo aqui. Aqui, dependendo do seu ponto, você pode fazer entre 4 ou 5 pontos baixos. Aqui em cima, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E aproveitando e vá logo colocando todos os fios assim, faça o arremate de toda a sua peça. Então, agora eu vou fazer todo esse acabamento, todo com pontos baixos, dando a volta no meu trabalho todinho, seguindo essa regra que eu estou dando pra vocês, aí eu volto já. Olha só, pessoal, como está ficando. Aí, nós vamos colocar essas argolinhas de madeira. Eu vou utilizar a linha e a agulha normal, essas agulhas mesmo de tapeçaria. E vou usar essas argolas de madeira que eu comprei em armarinho. Eu vou mostrar de quantos centímetros é essa daqui, para caso você queira ir comprar aí na sua cidade. Essa aqui é de 4,5, tamanho dela. Aí você vai, como você sabe que essa linha bem aqui, ela é o meio, eu vou costurar ela aqui no meio, apenas com linha e agulha alinhavando. Eu vou fazer isso, aí já que eu mostro pra vocês. Eu vou costurar essa aqui no meio e uma em cada pontinha dessa. Aí eu vou fazer isso já que eu volto pra mostrar como ficou o trabalho. Voltei aqui, pessoal, então eu costurei aquela partezinha que fica do pescoço e ficou assim. Eu costurei 3 argolas aqui. E na parte de baixo, eu costurei 5 argolas. Como eu fiz? Eu fiz uma no meio e uma nas pontas. Depois, eu distribuí as outras 2. Então, se você for fazer igual o meu, eu botei uma em cada ponta, uma no meio e 1, 2, 3. Na quarta fileira, eu prendi, tanto de um lado como do outro, que é pra ficar uniforme e igual. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento da barra da saia. Aí, depois, nós vamos para a parte do pescoço, que é a continuação do trabalho. Fiz aqui a minha laçadinha inicial, já está aqui na minha agulha. Essa aqui é a mesma cor que eu fiz esses detalhes, mostarda. Aí, eu vou vir aqui para qualquer localzinho desse. Você vai prender aqui sua linha com um ponto baixo. A barra da saia, ela é feita toda com pontos baixos, esse detalhe aqui. Então, como eu fiz aqui, eu fiz 4 lá em cima, então aqui eu vou fazer 4 também. Aqui onde ficou esse furinho,
também vou fazer um ponto baixo. Então, onde tem essa correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou aproveitar e vou arrematar todos esses fios aqui. Eu vou dar a volta todinha. Então, aonde tem esse espacinho aqui, 4 pontos baixos. Debaixo do leque também um ponto baixo. Vou fazer isso já que eu volto aqui com vocês. Olha só, pessoal, fiz todo o acabamento da parte da saia do jeito que eu ensinei a vocês no vídeo anterior. E aproveitei e já coloquei essas argolinhas, as mesmas que eu coloquei no pescoço. Aí, o que é que eu fiz? Eu coloquei, né, eu ajustei a minha saia, né, eu dobrei ela, deixei ela bem ajeitadinha. E a linha, ó, presta atenção nessa linha que vem do meio. Eu aproveitei e costurei esse no meio. Mas o seu, dependendo da quantidade de pontos que você fizer, pode não ficar assim no meio da mesma forma que eu. Aí você ajusta a sua saia e pode colocar no meio de uma pecinha dessa ou no meio de uma pecinha dessa. Mas procure buscar ficar o máximo descentralizado possível o seu trabalho. Aí eu peguei e coloquei uma em cada canto, que deu bem certinho aqui no meu, ó, as linhas. E uma para cada partezinha dessa. Então, assim, eu contei a quantidade de pontos. Então, do mesmo jeito que tem a distância do meio para essas argolinhas, são os mesmos, com as mesmas quantidades de pontos, para não ficar aquele negócio torto e feio, porque nós não queremos isso no nosso trabalho. Agora, vamos dar continuidade, eu vou ensinar vocês a fazer a partezinha do pescoço. Para iniciar aqui a parte do pescoço, eu vou fazer 8 leques. Aí, como eu ensinei para vocês, como ele é múltiplo de 6, então 8 vezes 6 dá 48, mais 2, porque eu vou usar o mesmo detalhe que eu fiz na partezinha de cima da blusa. Então, vamos começar fazendo as nossas correntinhas. Para iniciarmos aqui as nossas correntinhas, eu vou fazer um total de 50 correntinhas, como eu fiz o cálculo aqui para vocês. Vou fazer aqui minhas 50 correntinhas, já que eu volto. Voltei, acabei fazendo mais 12 correntinhas, então fiquei aqui com um total de 62 correntinhas. Feito aqui minhas 62 correntinhas, como eu havia falado para vocês, aqui eu vou vir na 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha, pegando essa alcinha de cima e vou fazer aquele lequinho que nós temos costume. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Aí, você vai pular 5 pontos aqui de base. 1, 2, 3, 4. No quinto aqui, você vai repetir aqui o seu lequinho, pegando essa alcinha assim de cima. 2 correntinhas. E aqui dentro, a repetição do lequinho. 2 correntinhas. Aí, você vai pular novamente 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4 no quinto. Repetição de lequinho. O lequinho, ele é feito todo em um único pontinho assim de base. 2 correntinhas. E aqui dentro, mais 2 pontos altos. Aí, você vai fazer isso até completar aqui a sua carreira. Você vai pular novamente 5 pontos aqui de base e vai fazer outro lequinho. Claro que ele é separado por 2 correntinhas. Vou fazer isso já que eu volto com vocês. Finalizei aqui, pessoal, e deu 9 lequezinhos desse. Aí, eu vou vir aqui no final, onde sobrou apenas aqueles 2 últimos pontos, e faço um ponto alto. Aí, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho e vou fazer leque sobre leque. Aqui, só repetições de leque. Fiz aqui o meu leque, faço 2 correntinhas de separação.
Aí eu vou fazendo leque sobre leque aqui, até chegar lá no final, separado por duas correntinhas. Aí, quando eu chegar aqui no final, aqui é do mesmo jeito da parte de cima do nosso vestido. Em cima desse ponto aqui, ó, dessas três correntinhas, na terceira correntinha, você vai vir e vai fazer aquele ponto alto. Vou fazer aqui os meus, já que eu volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, como eu falei pra vocês. Quando eu cheguei aqui, eu não fiz nenhuma correntinha. Eu fiz um ponto alto em cima daquelas correntinhas aqui de baixo. Aí, eu já comecei a adiantar aqui o serviço, ó. No meio de cada um, eu fiz esse detalhezinho. Tá meio assim, cheio de pontinha. Mas quando a gente for fazer todo o acabamento que tira essas pontinhas, ele fica mais bonito. Então, vou ensinar vocês a fazer os detalhes aqui no meio, pra você fazer aí no tamanho de cada um. Fiz aqui a minha laçadinha inicial, já está aqui na minha agulha. Aí, você vai vir no meio dessas duas partezinhas aqui. Vai vir aqui, vai puxar assim. Aí, você prende com um ponto baixo. Aí, eu faço duas correntinhas. Dessas duas correntinhas, você vai vir aqui nesse meio, onde fica aquelas duas correntinhas de separação. Você vai puxar assim a linha que vem do novelo e vai fazer outro ponto baixo. Novamente, duas correntinhas. Pego aqui, ó, puxo assim, desta forma, e eu faço outro ponto baixo. Aqui eu faço uma correntinha e puxo pra fazer aqui o cortar, fazer o arremate. Eu vou ensinar mais uma vez aqui nesse aqui. Voltei aqui novamente, eu cortei lá o fio, fiz novamente aqui minha laçadinha inicial. Aí, você vai vir aqui nesse primeiro, no meio, onde ficou aquelas duas correntinhas. Você puxa assim. Aí, você faz um ponto baixo. Feito aqui o ponto baixo, você vai fazer duas correntinhas. Você vai vir aqui nesse, bem no meio. Puxo e faço outro ponto baixo. Faço novamente duas correntinhas, venho aqui embaixo, bem no meio. E faço outro ponto baixo. Agora, como esse aqui ele é o último, você não vai cortar ele. Você vai aproveitar para começar a fazer o acabamento. Então, como eu estou bem aqui no meio, eu vou fazer mais uma correntinha. Porque aqui, no máximo, eu vou colocar 4 correntinhas. Aí, eu venho aqui nesse meiozinho, no furinho onde eu fiz o leque e faço outro ponto baixo. Venho aqui, faço um ponto baixo. Aqui é bem um cantinho. Faço outro ponto baixo. Aí, você faz uma correntinha para dar uma viradinha. E faço um ponto baixo. Para cada ponto alto, você vai fazer 2 pontos baixos. Aí, você pula para cá, vai fazendo, ó, 2 pontos baixos. Bem aqui no meio, faz um ponto baixo, faz uma correntinha para ir virando, já pulo pra cá, já pego esse fio aqui, já vai escondendo tudo, que é pro trabalho ir ficando bonito logo com acabamento. Para cada ponto alto desse aqui, você vai fazer um ponto baixo. No meio, que são duas correntinhas, 2 pontos baixos. Para cada ponto alto, 2 pontos baixos. Desculpe, um ponto baixo para cada um. Aqui, você vai colocar um ponto baixo desse lado e um deste lado. Aí, você vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. No meio, que você vai botar 2 pontos baixos. Aqui embaixo, quando você vier, você vai colocar...
Pode colocar até 5, 2 aqui, 2 aqui, aí fica na escolha aí de vocês. Eu vou fazer aqui dando a volta todinha do meu, aonde você vê que tem a necessidade de um ponto, para não ficar um furo, um ponto muito esticado, você vai colocar. Eu vou fazer aqui o meu, já que eu volto com vocês. Finalizado todo o acabamento, ficou desta forma. E aqui eu já fiz um ladinho para mostrar a vocês como é que nós vamos proceder. Você vai pegar a ponta, porque do mesmo jeito que você faz de um lado, você faz do outro. Fiz aqui novamente minha laçadinha inicial. Aqui eu vou aonde eu fiz aquela uma correntinha que eu deixei aqui no cantinho. Venho e faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 9 correntinhas. Você fez as suas 9 correntinhas, venho aqui bem no cantinho. Se você tiver deixado uma correntinha aqui, você vai vir nela. E você faz uma alcinha. Essa alcinha, fiz aqui uma correntinha, prendi ela aqui com um ponto baixo. E já vou cortar aqui. Aí eu puxo assim pra apertar, depois eu puxo todos os fios aqui por dentro e escondo tudo. Eu reservei aqui um tanto de linha, não peguei a de dentro do novelo, pois esse novelo que eu comprei, a parte de dentro tá toda feita nó, mas é assim mesmo, vamos improvisar aqui. Fiz aqui, eu reservei um lado 1 metro e 10, dá mais ou menos uns 25 centímetros de correntinha. Se você quiser maior, deixa aí, reserve uns 2. Aí um fio vem do novelo e um fio reservado mais 1,20 m aqui. Você vai começar fazendo assim sua laçadinha inicial. Tiro a laçadinha inicial, venho aqui no meio. Pego aqui a minha alcinha, puxo pra cá. Aí eu vou pegando aqui os fios e vou fazer apenas correntinhas, assim, desta forma. Vou fazer aqui minhas correntinhas, já que eu volto com vocês. Quando eu terminar as correntinhas, eu já vou escondendo todos os fios e vou costurar essa parte naquelas argolinhas do pescoço. Eu vou costurar e volto para mostrar a vocês como eu fiz, porque a costura é só aquele formato lá. Eu vou falar para vocês como foi que eu costurei aqui nesse pano. Olha só, pessoal, voltei e olha como ficou. Como eu fiz 9 partezinhas dessas, então, bem no meio, eu coloquei uma argolinha. Da mesma forma, eu fiz a parte de baixo. Aí, depois, eu coloquei as argolas aqui e vi onde era que ela ficaria melhor. Porque primeiro eu uni a parte de baixo, depois eu organizei essa parte aqui de cima. Agora, nós vamos para os restos dos acabamentos finais. Eu também já fui logo, arrematei todo o fio. Minha cliente já experimentou para que me ajudasse a fazer toda a outra parte do acabamento. E está perfeito. Agora, nós vamos para os acabamentos da parte das costas. Vai ter essa cordinha, tanto de um lado como do outro, vai ser igual. E vai ter outra, igualzinha a essa, saindo daqui, dessa parte aqui, até unir o outro lado. Como eu medi já as costas da minha cliente, deu 43 centímetros, quando ela vestiu o vestido. Então, vou tirar aqui 10% e vou fazer essa cordinha aqui, porque ela vai ficar presa do outro lado, nós vamos colocar argolas nela. E também vamos fazer essa, que também é para ajudar a firmar o trabalho, ficar uma peça mais bem acabada e ficar bem vestido no busto da cliente. Olha só, pessoal, voltei e fiz aqui uma laçadinha inicial. Do outro lado, eu caminhei 10 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª carreira, você vai inserir a sua agulha. Se você quiser usar o método de amarrar, fica aí a gosto de vocês, a forma que você gosta de trabalhar. Então, faça aqui, ó, um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Feito isso, vou fazer mais 2 pontos altos aqui. Aí, eu faço novamente 3 correntinhas.
Aí eu viro assim o meu trabalho. Venho nessa correntinha aqui, faço um ponto alto. E aqui na terceira correntinha, também vou estar fazendo um ponto alto. Aí eu faço mais 3 correntinhas, viro novamente. Venho aqui nessa segunda correntinha, faço um ponto alto. Nessa daqui, na terceira correntinha, faço um ponto alto. Aí você vai fazer isso, ó, 3 correntinhas novamente, vai virar o seu trabalho e vai fazer isso novamente. Você vai fazer isso, no meu caso, eu fiz até completar 50 centímetros, mas a minha cliente, ela é uma pessoa do tamanho P. Aí você deve fazer o tamanho que você achar necessário. Se você achar 50 centímetros muito pouco, você faz 60, 70 centímetros. Aí essa parte aqui fica a gosto de cada um para o tamanho do busto da cliente que você estiver fazendo. Busto, viu? Para o tamanho do busto que você estiver fazendo para a sua cliente. Aqui é porque eu já medi a minha cliente e geralmente eu uso esse tamanho como padrão. Por exemplo, as alças dos meus biquínis aqui do canal. Também uso esse tamanho, 50 centímetros, 60 centímetros. É nessa base aqui, dependendo do tamanho que eu tô fazendo. Eu não tenho muito uma regra disso, não. Eu faço de acordo com o tamanho que eu vejo a cliente, de acordo com como a cliente gosta. Tem cliente que não gosta, é uma alça muito grande. Aí a gente tem que fazer de acordo com o que a cliente quer. Então, vou fazer isso até completar aqui os centímetros que eu falei pra vocês e já que eu volto. Aí você vai fazer exatamente esse mesmo ponto aqui, pessoal, vocês vão fazer aqui. No meu caso, eu vou fazer 39 ou 38 centímetros, eu ainda não decidi. Aí eu volto aqui para mostrar a vocês como ficou. Porque esse trabalho, ele vai vir aqui, ó, vai vir essa alcinha aqui por a parte das costas e eu estarei costurando, ó, 3 argolas aqui, uma no meio centralizada e uma de cada lado. Mas o ponto é esse mesmo. Essa aqui vai ficar uma alça solta. Eu já fiz até a do outro lado. Aí, do mesmo jeito que você faz aqui, você vai ter que fazer do outro lado, contando a mesma quantidade de carreiras que é para ficar igual. Olha só, pessoal, pecinha finalizada. Finalizei aquelas cordinhas que eu ensinei a vocês. E os mesmos pontos que eu usei aqui, eu também utilizei aqui. Aí eu falei para vocês que eu ia fazer até chegar ao final. Fiz 38 centímetros. A minha cliente, ela experimentou, aí eu medi a parte das costas até onde ficou essa parte, a outra. Aí eu tirei aquele desconto de 10%. Depois, fiz aqui a cordinha, eu centralizei todas essas argolinhas, coloquei apenas 3 na parte das costas e ficou desta forma. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa aula, tenham gostado. Eu tentei resumir o máximo possível para não ficar uma aula muito grande e tentar explicar o máximo que deu certo aqui para vocês, porque essa peça foi feita por uma foto, não dava para mim ver os pontos, então a cliente queria uma peça igual, então saiu quase todas aqui, tudo da minha cabeça, então foi tudo estudado e feito, e a cliente já experimentou, já amou. Se você tiver gostado dessa aula, deixa aí o seu like, aproveita, se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Temos muitas aulas aqui maravilhosas de cropped, de peças de cozinha, trilhos de mesa, tudo que você possa imaginar que eu estou fazendo, de biquínis, e essa peça vai já já ser entregue à minha cliente. Um grande abraço e até as próximas aulas, pessoal!